Bom, gente, vamos começando então. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Dobra. A Dobra, não sei quem está vindo pela primeira vez, mas a Dobra é esse espaço aqui onde nós estamos, essa casa, onde acontecem atendimentos, supervisões, encontros de vários tipos, e esse projeto que vai acontecer hoje, né, que é o projeto Fronteiras da Psicanálise. Nesse projeto, a cada edição tem um convidado diferente, novo, e que vem trazer algo que dialoga com a psicanálise, ou tensionando, se aproximando, desacomodando alguma coisa. Nunca né, a minha percepção, né, recebi essa missão de definir fronteiras, mas a minha percepção nunca é uma conversa totalmente dentro só da psicanálise, sempre trazendo algo novo, sempre trazendo algo que nos coloque a pensar e que nos questione. Então, na edição de hoje, a gente tem a alegria de receber a Deise Malucelli. Ela vai falar para a gente sobre o Jean Oury e a experiência da clínica da Borda. Tá? Eu vou apresentar brevemente a Deise, né? Eu acredito que a maioria de vocês já conheça ela. A Deise é psicanalista, membro fundador da Associação Psicanalítica de Curitiba e doutora em psicologia pela PUC de São Paulo. E a gente estava aqui conversando, conheceu, né, pessoalmente, esteve lá e pôde presenciar essa experiência da clínica da Borda. Então ela vai poder falar não só dos aspectos teóricos, das reflexões, mas também do que ela pôde ver lá. A ideia é que a Deise vai trazer, então, essa fala, esse relato dela, e depois vocês podem colocar questões e perguntas, e aí a gente vai colocar a palavra para circular um pouco, tá bom? Então é isso, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite, muito obrigada, Kétia, pelo convite. Não sei nem que está quieto. Obrigada pelo convite, que eu aceitei prontamente, o que não é costume meu, porque sou meio resistente a apresentações públicas, mas esse convite da Cléia, até porque é uma coisa que eu acompanho desde o início, né, a formação dessa casa, desse espaço todo, que acontece tudo isso que ela descreveu, eu não podia deixar de vir por quase que um imperativo assim, de desejo meu. Né? Então, estou aqui para tentar contribuir com alguma coisa que eu não sei se dará certo, mas vamos lá. O que eu posso falar, o que tenho vontade de falar, a única coisa que na psicanálise me instiga, que não é mais do mesmo, é falar em Oury, e falar na clínica do Laborde, né, que foi ele quem construiu isso, como ela estava lembrando. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias lá, então eu vi de perto tudo isso que ele trabalha, que ele construiu, enfim, a teoria do Oury, que é muito original e que é muito dele. Bom, vou dar algumas notícias, assim, bem rápidas, só assim, da biografia dele, né? Ele nasceu em 1924 e morreu em 2014, depois ele viveu 90 anos. 90 anos, assim, de muita atividade. E sempre com a psiquiatria, sempre com os loucos, como ele dizia, ou com os esquizofrênicos. Não tinha muito eufemismo na fala do Oury. Né? E eu penso, assim, sempre no Oury como a resistência. Desde o início da vida dele, que eu vou dizer um pouquinho como foi, sempre a resistência esteve presente. E ele me lembra muito também aquele conto do Guimarães Rosa, que todos vocês conhecem, né, da terceira margem do rio. Né, que ele não está nas duas margens, ele está na terceira margem, que não é visível. As duas margens são visíveis, são tocáveis, são navegáveis. Essa terceira margem é o que o Guimarães Rosa cria, né, é um conto que ele tem maravilhoso, que está lá no Sagarana, e eu acho que o Oury, exatamente essa posição da terceira margem. Meio de off, meio além, meio aquém, mas nunca no sistema. Toda a orientação dele, clínica, que é perfeita, que é maravilhosa, é comovente, eu diria. Né? É muito baseada absolutamente baseada, né? Muito. E ele mesmo diz, em Marx e em Freud. Ele era um freudiano e um lacaniano, mas era também um político. Ele dizia que era impossível fazer qualquer clínica se não estiver engajada na política. E política que eu estou falando, claro que não é a política vã de partido, não é nada disso. A política do engajamento do sujeito. Né? Ele falava de Marx, né? Da alienação que o Marx avisava.
e ele diz coisas tão bonitas assim, você não pode pensar numa criança na escola se você não pensar na política, porque ali tem política. Né? Ele fala mulher submissa ao homem, blá, 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 é política que está acontecendo ali. Então, tudo. Né? Isso eu acho da maior importância se a gente pensar nisso com seriedade e levar para a nossa clínica. Né? Que não é desconectado, né? da política da construção de Marx e Althusser e outros da época. Antes disso, de começar a falar dele exatamente, eu queria só lembrar, que isso é importante, que a época de Lacan foi a época assim, mais brilhante da intelectualidade francesa. Né? É quando vem Sartre, Althusser, Barthes, Deleuze, Guattari, Uri, que estava na França, mas estava na França, eu estou pensando que eu estou no Brasil, isso tudo aconteceu na França, né? Todos esses nomes que eu mencionei aí. E o Ri era, então, daquilo que o Lacan insistentemente dizia para os seus alunos, nos seus seminários, que um psicanalista tem que ser cultivé. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela diz muito. Né? Ela diz que tem que gostar de... Ele fala explicitamente, o Ri. O analista tem que ir a teatro, tem que ir a cinema, tem que ler poesia, literatura, ensaios, filosofia, sociologia, é uma gama assim, enorme. E naquela época do Lacan, isso tudo era muito possível. Né? Hoje tudo é mais raro, é mais difícil, é cópia, é vídeo que a gente vê, mas naquela época eles conviviam. Foucault, por exemplo, é um outro que ele menciona. Né? E o Ri frequentou todo esse pessoal. Então, a cultura dele em filosofia, fenomenologia, é uma coisa assim absurda. E ele estudou, ele passou 90 anos estudando e clinicando. Então, é uma pessoa assim que tem que respeitar muito. Né? E ele gostava muito do Lacan. Fez análise com Lacan 27 anos. E ele disse, eu sou incurável. Dos 27 anos de análise, eu não me curei. Porque o que eu tenho é incurável. Né? Que é essa paixão pelo psiquismo e, sobretudo, pelos esquizofrênicos. A clínica dele é bem marcada pelos esquizofrênicos. Ele tem coisas lindíssimas sobre isso, escritas e faladas, e etc. Mas o Ri não começou em Laborde. Não sei se vocês têm notícia como é Laborde. Laborde é um castelo no Vale do Loire, na França, que é uma região que é cheia de castelos. Tem castelos enormes, né, castelos riquíssimos, e tem também pequenos castelos. É a região dos castelos, na França. Só ali no Vale do Loire. A cidade que eles moravam, que o castelo está, é em Blois, que é pertinho dali, uma das cidadezinhas do Vale do Loire. E o Ri começou a trabalhar na Espanha, com Tosquelles, que era um psiquiatra, também super engajado politicamente, foi preso, foi para campo de concentração, sofreu toda aquela história do franquismo, e ele tinha um hospital psiquiátrico lá, Saint-Alban. E o Ri foi para lá, foi trabalhar com esse Tosquelles, muito jovem. Mas antes disso, deixa eu só pular uma parte importante da biografia do Ri. Ele estudava biologia, química, física, essas coisas assim, dessa ordem, em Jussieu, em Paris. E a pesquisa que ele estava desenvolvendo era descobrir o que ele tinha de mais translúcido e mais fininho, não sei como dizer isso, do que uma bolha de sabão. Então, você imagina, ele passava horas em laboratório, nessa universidade, pesquisando a bolha de sabão. Eu acho isso genial, porque imagina um cara se debruçar numa bolha de sabão e ficar tentando entender aquela coisa translúcida e tão frágil, tão bonita, que brilha. Né? E interessante é porque ele foi muito amigo, mas muito amigo mesmo, do marido da Lígia Fagundes Telles, da escritora. E a Lígia Fagundes Telles tem um conto, que está num dos livros dela, é fácil de encontrar, mas é tão bonito porque ela conta que ela estava em Paris com o marido dela, né, com Paulo Emílio Salles, que era um cineasta, um diretor de cinema, e ele apresenta para ela o Jean Ri e diz, esse homem está pesquisando a bolha de sabão. Ela escreve todo um conto sobre o que é um homem ficar estudando, pesquisando a bolha de sabão. Mas isso tudo a gente pode depois concluir, claro que sempre no après-coup, que era a delicadeza do Ri.
O rei era um homem delicado, resistente e delicado. Os pacientes adoravam ele porque ele escutava, ele respeitava, ele não valorizava estrutura. Sabe? É isso, é aquilo. Era o sujeito que ele tratava. Bom, daí, onde é que eu parei? Não sei. Então, ele estava em Santo Albã, e de lá ele saiu porque não era possível, não tinha condições de trabalhar lá. Pela perseguição política, pelas condições físicas do hospital, né, e pequeno, tinham poucos leitos e muitos pacientes. Aí de Santo Albã, ele vai para Somerry, que é um outro hospital ali perto do Vale do Loire. Chega em Somerry, que era um hospital particular, e tinham 30 pacientes, e umas 30 pessoas que trabalhavam lá. Aí ele disse, não, aqui a gente não pode continuar, porque eles eram perseguidos no sentido político mesmo, né, de serem boicotados e tal. Além das ameaças nazistas, fascistas, toda da época de Franco, inclusive. Né? Daí ele resolve, olha só, resolve sair com aqueles doentes pela estrada. Estou falando literalmente, foi assim, andando pela estrada para encontrar um lugar para fundar um novo hospital. E nessa caminhada, ele encontra um hotel, que não sei como aceitaram a hospedaria. Ele ficou com esses 30 doentes lá. Ele diz assim, só 7 que eu não pude levar, porque eles não podiam caminhar. Eles não tinham mais destreza, tinham idade, tinham patologias, que ficaram lá em Albã com o Tosquelês. Aí andando por essa estrada, ele vê esse castelo, que é o Laborde de hoje. Ele vê esse castelo e é um castelo pequeno, porque lá só tem castelos, como eu estava dizendo para vocês, enormes, né, de famílias assim, multimilionárias, da aristocracia francesa, essa coisa toda. E esse castelo é pequeno, perto dos outros, embora seja grande, mas estava abandonado. Ele entrou lá, entrou com esses 20 doentes e mais alguns funcionários, funcionário, quero dizer, enfermeiro, porque a limpeza, tudo, depois eu vou dizer para vocês, está tudo feito por eles. Tinha alguns médicos, alguns estagiários, alguns psicólogos ainda não tinha, não. Eram só estagiários. E chega nesse castelo e resolve ocupar o castelo. E eles entram, o castelo não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada, está abandonado. E eles entram, se alojam lá, isso eu acho assim de uma maravilha, né, essa possibilidade, esse desprendimento, essa crença, né, na psicose, em Freud, em Lacan, na psiquiatria, porque ele não era antimanicomial, ele não era da antipsiquiatria. Ele dizia que a antipsiquiatria era a coisa mais ingênua. Isso é bobagem, não existe. Ele era psiquiatra, de fato, ele dizia, eu sou psiquiatra. Então eles se alojam nesse castelo, um castelo lindo, né, tem 2 ou 3 andares, e vão falar, enquanto o proprietário vai atrás dele, ou ele vai atrás do proprietário, eu não sei, o proprietário pede uma quantia para ele, que é impossível, ele não tem dinheiro, não tinha dinheiro para nada, ele era duro, não tinha dinheiro mesmo, ninguém tinha dinheiro, era todo mundo muito pobre, aquela coisa da pós-guerra, tudo que vocês conhecem da história que atingiu essas pessoas. Aí, mas ele faz um preço lá, o proprietário, como ele diz, uma coisa bonita também, ele falou, o proprietário de Laborde não era um senhor do castelo, ele era só um proprietário. Né? Então ele tinha mais facilidade de se desprender daquilo. Aí, mas o preço que ele coloca, o rei diz, olha, não tem a menor possibilidade de fazer isso, de pagar. É um dinheiro impossível. Mas logo que eles se instalam, eles percebem que tem árvores, ele e os doentes, hein? Percebem que tem árvores que estão assim já meio condenadas, que não dá para fazer muita coisa com elas, mas se cortar e fazer lenha, sei lá o que mais queria fazer com aquilo, ele ganharia um bom dinheiro. Ele fez isso. Eu quero que vocês entendam só assim, isso é tão bom para a gente pensar na clínica, sabe? A coragem dele. E o desejo, aquela coisa imperativa e dele não recuar frente a isso. Que ele vai seguir aquilo que o Lacan dizia, né? Não recuar frente à psicose. Essa frase do Lacan, eu acho que cabe como em ninguém em Lacan. Em Lacan também, em Gorry. Aí eles conseguem vender aquelas árvores que estavam lá condenadas, já não serviam para nada, não tinham vida, e levantam um dinheiro que o proprietário aceita. Uma parte, ainda faltava um tanto, ele disse, não, eu vou te pagar, por enquanto fica com isso. Então eles tiram todas as árvores. E quem fazia isso, não pense vocês que eram contratados aí,
funcionários e pessoal organizado e com empresas para fazer isso. Ele e os doentes. Quando eu digo ele, é ele mesmo, que ele punha a mão na massa. Ele não era só o diretor do hospital. Aliás, ele nem gostava desse título. Ele não gostava de hierarquia. Uma das coisas que marca muito bem o trabalho em Laborde é que não havia hierarquia. Não tinha essa coisa do mais, do menos, do superior, do inferior. Não, era uma coisa tudo meio plana, assim, meio horizontal. Embora nessa horizontalidade ele preservasse as diferenças. Claro, né? Não é uma coisa também, assim, ingênua, como eu disse agora há pouco. Então, eles começam a vender essas árvores, e também colocar um pouco do dinheiro que eles tinham, não sei bem como foi, que ele juntou tanto que precisava e comprou o castelo. Ao comprar o castelo, ele abriu e comunicou ao governo francês, ele tinha um auxílio do governo francês, eu não me lembro exatamente a que proporção. E ali ele começou a receber pacientes. E as pessoas que acompanharam ele, né, que foram os primeiros pacientes, logo vieram também psiquiatras que ele conhecia de Paris, porque aí ele fazia toda semana ele dava um seminário no Hospital Sainte-Anne, em Paris. O Hospital Sainte-Anne é o hospital onde eu trabalhava. E lá que eu gostava muito dele. Então lá ele conheceu um monte de gente, com todo o projeto dele, foram encaminhando pacientes. Mas não eram pacientes assim, como é que eu vou dizer isso? Não quero dizer normal, que é uma palavra tão feia, mas eram pacientes assim, com muitas idiosincrasias, que não se encontra normalmente em hospital psiquiátrico. Eram cultos, eu disse para vocês, tinham formação, mas era como diz alguém perguntou para um paciente, o que você é? Ele disse, louco. Estava lá. E ficava por isso. Era louco. Não tinha louco como, louco do quê, como é que você sabe, quem diagnosticou. Não. Era assim. Era um respeito pela doença, assim, que eles nem sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas era tudo por essa ascendência, né, que tinha o Ri. E tem uma coisa interessante, que eu estou me surgindo uma ideia, estou falando. Se eu estivesse chovendo no molhado, repetindo, vocês me falam. Ótimo. Porque eu sou muito apaixonado por ele. Então, fico tomada por essa paixão. O Ri dizia para os... O que eu ia dizer agora? Até esqueci. Que era? Eu ia falar. Da pessoa que trabalhava com IA da horizontalidade. Então, era assim, a cozinha é uma cozinha enorme, uma cozinha dentro de um castelo, tudo muito antigo, mas tudo muito digno, né? E lá trabalhava todo mundo. Você não sabia quem era cozinheiro, quem era copeiro, quem era estagiário, quem era médica. Todo mundo trabalhava na cozinha. E os doentes, inclusive. Isso foi uma coisa que eu vi, esses 3 diazinhos que eu estive lá, que era uma coisa assim insuportável para uma neurótica comum, assim, ver que não está acostumada com esse tipo está acostumada já com uma certa vigilância nos hospitais psiquiátricos, né? Pelo menos os que eu frequentei, ou que eu estagiei, né? Os psicóticos pegavam aquelas facas, sabe, aquelas assim, para cortar carne, eles ficavam assim, cantando e cortando carne. Outro cortando champignon que eles encontravam no matagal lá do castelo, eles colhiam tudo e iam encontrando as frutinhas, tudo, e eles cozinhavam. Mas daí faca, assim, sabe, cortando miudinho, aquilo me arrepiou quando vi aquele facão ali, né? E não acontecia nada. Nunca aconteceu. Nunca. Nenhum tipo de coisa. Tinha uma outra coisa que me impressionava muito, que era uma máquina de café, aquelas máquinas de café francesas antigas, grande, que saía água, café fervendo, não é quente, é fervendo. E por que eles tinham esse hábito? Eles punham naqueles canecões lá e saíam com aquele café por ali. Mas eu fiquei pensando, se alguém se queimar nisso aqui, no meu pensamento neurótico, bobo, infantil, né? Se alguém vai abrir essa torneira do café, vai se queimar, ninguém se queimou. Era dito máquina de café quente. Ele acreditava na compreensão dos doentes. Não destituía. A psicose era o contrário, era uma coisa que dava uma elegância, sabe? Dava assim uma aura aos psicóticos. A distribuição de medicamento também era feita por uns que eram mais melhorzinhos, assim, mais organizados. Eles pegavam, tem um filme, esse que eu até falei para a Catherine, que a farmácia traz, sei lá, centenas de comprimidos que é para distribuir para os pacientes, como eram os hospitais
hospitais psiquiátricos, né? Até hoje eles fazem fila para receber o medicamento. E é um paciente que ia separando os remedinhos ali. Nunca deu nada errado. Tinha um outro que atendia telefone. Então, ao invés de ele colocar lá uma telefonista, ele colocava um paciente. E o paciente estava orientado, faça isso. Ele atendia o telefone, dava o recado, anotava. Isso que é tão inspirador para a nossa clínica. Acreditar no paciente. E uma outra coisa importantíssima que o Ri fez foi que vocês sabem que é uma crença, eu vou chamar de crença porque isso para mim é crença mesmo, que o psicótico não faz transferência. Vocês já devem ter escutado isso, né? Ele diz, eles fazem transferência e muito, mas a transferência deles, ela ele tinha uma palavra, não é variada, mas algo assim, dissimilada, nem dissimulada, estendida. Então, ele pode transferir muito com o cozinheiro, com o que corta a carne, com o que limpa o banheiro. Pode transferir com qualquer um. Ele não punha hierarquia nessa transferência. A transferência não era só com ele. Então, eles conversavam muito, os pacientes, entre si. Né? E ali iam contando as suas histórias e iam se sentindo melhor. Eles diziam que estavam se sentindo melhor depois que eles foram para o laboratório e foram escutados. Que até então tinham passado por diversos hospitais psiquiátricos, mas nunca tinham sido escutados. Eu vi cenas lindas, isso eu vi muitas e li muitas, que um paciente, isso ele contou, acho que está no livro dele, um paciente ia lá todos os dias, porque o Ri morava no hospital, uma casinha do lado do hospital, morava ele, a mulher e a filha. A filha está lá até hoje, a filha e a mulher estão lá até hoje. E o paciente ia lá, batia na porta, o Ri abria a porta e ele disse: bom dia, Monsieur Ri. Dizia, isso era uma sessão curta. Isso sim, porque ele saía dali já diferente de quando ele foi procurar. Quando eles viam o carro do Ri estacionado, porque ele saía, ele ia para Paris, às vezes, tal, na época que eu estava lá, porque antes não. Eles viam o carro do Ri e ficavam todos assim, o carro do Monsieur Ri, Dr. Ri, Dr. Ri. Tinha um amor, um respeito também por ele, que era muito salutar e muito propiciador de uma cura. Né? Eu estava dizendo então para vocês que ele ia para Paris 1h30 de trem, do lá, onde tem o castelo, e Paris. E ele ia para Paris toda semana, que ele fazia análise com Lacan, semanalmente. E ele disse que no início ele não tinha dinheiro para ir para Paris. Então ele tentava ir de bicicleta. Né? Porque não tinha como ele se locomover, não tinha dinheiro nem para ônibus, não sei se tinha, mas era no trem, né? Não tinha carro naquela época. Mas ele ia e participava dos seminários do Lacan. Né? E depois, por isso que eu disse, quando eu estava lá, estava o carro do Ri, ele já tinha carro, já estava uma outra situação que não foi aquela de desbravador do castelo. Né? Então tinham cenas assim muito bonitas, porque uma vez eu vi uma mulher, uma paciente, que chegou chorando, doutor Ri. Daí ele perguntou o que tinha acontecido, ele disse assim, eu estou vendo que as pessoas valorizam mais os objetos que as pessoas... Não, valorizam mais os objetos. Não foi assim, a frase dela foi mais bonita. Estão me tratando como objeto. Então ele disse, mas, madame, vous êtes terrible, você é feliz. Os objetos são muito melhor tratados que os homens. Está tudo bem. Você está sendo tratado como objeto. Então ele falava umas coisas assim, muito revolucionárias, né? Que ninguém vai dizer isso. Vai falar, por que estão te tratando como objeto? Tá, o que você fez para ser tratado como objeto? Sei lá, qualquer bobagem. Né? E ele só disse isso. E ela saiu dali muito contente. Né? Tudo certo. Com essa intervenção. Às vezes as intervenções dele eram assim, né? Não eram convencionais. Né? E outra coisa interessante, eu estou falando do que está na minha cabeça, está também na Associação Livre aqui. Trouxe um livro e anotação, não estou usando nada. Eu participei de uma reunião que eles fizeram lá, tinham reuniões semanais. Nessa reunião, que foi um dia que eu estava lá, eles iam discutir a festa de Natal. Faziam também.
Mas daí não pensa que era só o Ria e os principais, eram todos os doentes esquizofrênicos, bem graves. E eu estava ali fazendo o estágio, ele me convidou e fui. Então, eu fiquei do lado dele, que fiquei bem emocionada de estar ali do lado dele, ele discutindo com todos os esquizofrênicos quantos pratos eles deviam fazer, o que eles deviam cozinhar, coisas assim banais, mas que davam esse estatuto de sujeito. Né? Todos participavam, diziam para ele o que eles pensavam, ele discutia, escutava. Né? Eram reuniões muito bonitas. Né? E ele estava sempre próximo. Eles eles estudavam música. Quem sabia música, tocava, tinha um piano lá. Tocava piano, ensinava canto, outro que sabia pintar, ensinava a pintar. Então não tinha nenhuma, como eu disse, hierarquia. Essa reunião que eu fui tinha de tudo. Né? E todo mundo que quisesse falar, podia falar e era escutado. Então tinham situações assim como... que eu lembrei que eu vi, que eu achei interessante. Os quartos não eram muito higienizados. Né? Por isso que eu fui, quando eu fui, eu jamais me hospedaria lá. Né? Porque se quiser pode, mas eu não conseguiria. Porque eles mesmos que arrumam. Daí tem uma faxineira, né? Eu acho que, não sei, correspondente talvez à vigilância sanitária, sei lá, qualquer coisa dessa ordem, que ia lá fazer uma limpeza geral. Né, nos banheiros, nos quartos, porque eles dormiam com seus animaizinhos. Quem tinha gato levava gato, quem tinha cachorro levava cachorro. Então tinha um monte de bicho lá. E dormia na cama com eles, tudo, como eles viviam em casa, da mesma maneira. Né? Só que tinha horários para fazer isso, fazer aquilo. Tinha os ateliês. Ele tem um ateliê de pintura, ateliê de... A biblioteca. A bibliotecária era genial, era uma depressiva. Então ela parecia que ela não era doente, porque ela era só depressiva. Mas ela abria a boca, aquilo era assim um poço de amargura, né, de tristeza. Então ele pôs ela para trabalhar com os livros. O que dava super certo. Ela indicava alta literatura, não era qualquer coisa, não. Era uma literatura assim de excelência. Os escritores franceses da época, e não tão da época também. Né? E nisso que ele chamava isso de clube. Então, o clube da leitura, o clube da pintura, clube, mas não tem o sentido que tem para nós, clube. Clube era só para dizer que era um arranjo de alguém que sabia alguma coisa que ia compartilhar com os outros. E ele dizia que era nesse clube que os sujeitos se encontravam. Eles falavam, um paciente com o outro. Senão eles ficavam pelo bosque. Né? E eu vi uma cena tão bonita de uma mulher, uma moça muito bonita, assim, bem francesa, que não estava ainda tão esfarrapada pela psicose, quando chegou lá, e ela gostava de costurar. Então a família levou, isso achei tão bonito, sabe esses manequins de costureira, assim, que antigamente, nem sei se existe isso ainda, que põem os alfinetes, né? Então levavam tecidos assim maravilhosos, veludos, sedas, esses tecidos mais nobres, a família que era muito rica, né, ela levava. Então o quarto dela era uma coisa surreal, assim, porque tinha aqueles tecidos ali todos embrulhadinhos e ela ia cortando. Quando ela se vestia uma hora de uma coisa, andava, passeava, sujava aquele vestido na lama porque ele gostava de cavalo, ela ia lá com os cavalos, montava com aquelas roupas, daqui a pouco ela surgia com outra roupa. E não causava espanto em ninguém. Sabe? Ninguém. Todo mundo olhava, respeitava, admirava muitas vezes. E uma coisa interessante, não sei por que eu lembrei agora súbito, ele nunca proibiu o cigarro. Então no salão do palácio, eu chamei até de palácio, do castelo, tinha um piano e um bar, né, onde eles podiam comprar. Funcionava assim, sei lá, tipo, das 2 às 5 da tarde, um horário assim. Eles podiam comprar cigarro quanto eles quisessem, podiam comprar bebida, não era bebida alcoólica, isso eu não tenho certeza agora, mas eles compravam as bebidas ali, era um clube, onde eles se encontravam, conversavam, quem sabia tocar piano, tocava piano, quem sabia cantar, cantava. Tinha uma que pintava, essa eu vi também, era bem, mas muito comprometida, assim, mas muito estraçalhada pela psicose.
e ela pintava. Ela pedia para alguém ficar de modelo, ela ia pintando. Coisas incríveis que ela pintava. Que era, naquele momento e nessa situação era valorizado. Nunca tinha sido até então. Né? Então, nesse clube, era lindo, porque eles cantavam, eles tocavam piano, fumavam. Ah, isso que eu queria dizer, que o Ri falou, que ele queria matar a pessoa que proibiu o cigarro. Que é uma idiotice. Né? Que lá ele fumava. Que as pessoas podiam fumar quanto elas quisessem, que isso não tinha a menor proibição. E daí ele incentivava também teatro. Esse filme que eu recomendei, Kathleen, tem a peça de teatro que eles fizeram. Né? E uma delas, né? Porque eles faziam muitas. Né? E também, veja, não é fazer um teatro bobinho. Eles pegavam clássicos do teatro francês. Né? E tinha alguém ali que ia lendo com eles, ensaiando, decorando, e eles encenavam. Daí eles convidavam as pessoas para assistir. A família, os amigos, o Rio convidava gente de Paris para vir. Era um evento muito bonito. Era pago para assistir. Bem assim, normatizado naquele momento. Né? Mas cada ator tinha uma função ali que era bem de acordo com a sua psicose. Né? Tem um cara que andava o dia inteiro, nesse filme, ele aparece, e eu vi também. Ele andava, tinha uma roupa assim, quase de mendigo, e andava pelos bosques do castelo o dia inteiro. Depois eu fui saber que ele foi um grande químico de Sorbonne. Um cara genial, assim, quase Nobel. E tinha enlouquecido. Mas ninguém falava do passado dele, ou soube, porque um colega meu que trabalhava lá me contou. Mas ninguém tinha essa reverência, porque ele era um professor, não sei o quê. Agora que eu falei de Sorbonne, eu lembrei de uma coisa também que mostra bem a delicadeza do Ri. Ele disse que quando ele chegou nesse castelo, caminhando, hein, pense, bom, ele já tinha uma idade, né, ele tinha, sei lá, não era muito, mas sempre foi muito jovial, muito forte, talvez mais de 60 anos. E com aquela turma de psicóticos, foi andando, né, até chegar no castelo. E, nossa, o que eu ia dizer? Pensando na dança do reino. Mas, meu Deus, era uma coisa bem importante. Já vem. Vou pensar ele andando ali. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Bom, vou contar então da minha andança. Quando eu fui para lá, eu falei com a filha do Guattari, que trabalhava lá. Eu fiz contato com ela, e ela disse, você vem, eu estava em Paris, você vem no trem tal, que eles vão te esperar. Um carro branco, tipo uma van branca, quadradinho assim. Eles estavam lá me esperando, eu entrei, quando eu vi, era um psicótico dirigindo, né, eram vários pacientes que faziam hospital dia, eles levavam e buscavam, né, e eu fui, e os 3 dias que eu passei lá, eu usava esse transporte. E um dia, eu estava atrasada para o trem, eu não queria ficar dormindo lá, talvez tivesse que ficar num hotel em Blois. Aí eu disse para ele que eu estava atrasada, ele disse, como é que ele dizia? Oui, madame, e acelerou aquilo, assim. Você não imagina como. E os psicóticos todos ali junto comigo, pas mal, monsieur, pas mal, quer dizer, tudo bem, você vai bem, né? E ele foi acelerando aquilo desesperadamente, eu quase que num surto, porque eu disse que estava atrasada. Então, tudo lá era assim. Quando eu cheguei, a Miriam, a filha do Guattari, que me recebeu, ela chamou uma psicótica lá, uma paciente, uma pensionária, eles chamam de pensionistas, pensionaire. Chamou e disse assim, olha, me apresentou, ela vai ficar uns dias aqui com a gente e quer conhecer o castelo. Você pode mostrar para ela os clubes? Ela me olhou bem e disse assim, ela falou, Madame Daisy do Brasil, então. Assim, Daisy? C'est le nom de mon chien, é o nome do meu cachorro. E não me mostrou nada. Saiu. A Miriam ficou toda meio atrapalhada, tá? A gente chamou uma outra pessoa que me mostrou e foi tudo bem. Passado um tempo, essa mulher veio, essa paciente, essa pensionária, e disse para mim uma das frases mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ela disse assim,
c'est pas de mon cœur, c'est de ma tête. Eu não disse isso do meu coração, eu disse por causa da minha cabeça. Então eles mesmo se reconheciam. Então tinha momentos comoventes, assim, essa psicose, assim, a flor da... Como é que o Lacan usa uma expressão? O inconsciente é a flor da... Céu aberto. Céu aberto. O inconsciente é céu aberto. Mas é a flor, não sei o quê, não, é o céu. Né? Então o tempo todo tem episódios desse gênero, né? É muito interessante. Mas depois ela conversou comigo, foi gentil. Ninguém falou para ela para pedir desculpa. Ninguém disse isso para ela, porque isso não existe lá. Não tem esse tipo de moralismo. Né? Por isso que eles ficam bem. Eles dizem que lá eles podem ser loucos. Que ninguém reprime. Tinha um barbeiro lá. Também me arrepiava de ver aquilo. Navalhas afiadíssimas. E quem quisesse cortar o cabelo, ia lá cortar o cabelo com ele, fazia a barba, tudo com aquelas navalhas, tesouras, tudo. Isso que eu quero que vocês pensem. Esse respeito pelo psicótico, sem esses medos nossos neuróticos cotidianos bobos. Claro que tem que ter segurança, ninguém vai se expor a uma coisa que traga perigo físico, né? Mas eles não temem os psicóticos como a gente teme aqui. Porque aqui as pessoas têm medo dos psicóticos. Vocês sabem disso. Né? Eu me lembro que logo depois que eu vim de lá, eu fui fazer um estágio. Quem que eu contei esses dias? Não me lembro. Estágio não, fui fazer uma visita no São Julián. Sabe o Hospital São Julián? Sim. E aí o diretor do hospital me recebeu e eu fui ver lá uma ala e o doente me deu a mão. Me cumprimentar, eu dei a mão para ele. E o diretor do hospital falou, não pegue na mão dele, a mão toda suja. Vai lavar tua mão, não fica com essa mão depois que você pegou no paciente. Essas coisas assim, o que aconteceu de eu pegar na mão do paciente? Mas se eu fosse lavar a mão, passar um álcool e acabou. Mas ele fez assim uma cena tão humilhante pro paciente, sabe? Eu peguei na mão dele, eu tinha que lavar minha mão imediatamente, eu não devia tocar neles porque eles são sujos. Sabe? Quebrar esses paradigmas, eu acho que eu vim aqui para isso, para a gente falar disso, já que vocês sabem, porque eu sei que a dobra funciona assim. Mas é tão importante a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho. O Rie dizia muito assim, que dizem que eu sou fundador da Laborde, eu não sou, aqui a frase dele, aconteceu, por acaso, como acontece em todos os encontros. Ele dizia, tudo nele era poesia. Sabe? Ele não falava nada banal. Né? Tudo assim, tudo que falavam com ele. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui para falar para vocês. Ele dizia que as enfermeiras lá, enfermeiras formadas lá em Paris, elas eram também para limpar e para fazer higiene dos pacientes. Então, tem muitas vezes elas têm que limpar o paciente, dar banho, porque muitos não têm controle de esfíncteres, então elas têm que ter esse cuidado higiênico. E as enfermeiras que fazem isso. Que eu Rie dizia que enfermeira é para cuidar do paciente. Não é assim nos hospitais, nos grandes hospitais? Aqui também. Então era limpar o cocô, né, o xixi, o vômito, todas essas excrescências do humano. É tudo muito humano. No sentido assim, não romântico, muito humano, não. Humano porque é do humano, né? Da característica do humano. Né? O que eu escrevi aqui que eu queria falar para vocês? Ele dizia também, que lá onde ele estava, que eu falei para vocês antes, na Espanha, né? Só tinham neurolépticos, né? Essa medicação que existe até hoje. E era muito difícil de encontrar. Porque só existiam farmácias de manipulação naquela época. Então eles tinham que mandar manipular essas medicações que são hoje banais nas farmácias. E então o que eles faziam? Usavam o ECT, o choque. Mas olha só, isso que eu falei da delicadeza do Rie.
Quando era um paciente e levou um choque, ele escolhia, ele diz, escolha o quarto mais bonito, para ele ficar olhando a paisagem mais linda do castelo, enquanto ele estava no choque. Essa gentileza, esse respeito. Né? E ele fazia uma outra coisa, uma prática também que tinha lá, na falta dos remédios, que era o PAC. PAC era, não sei se é usado ainda, mas eu sabia que em Paris até pouco tempo era usado. Eles colocam o paciente na toalhas molhadas, enrolam todo o paciente com toalha bem molhada e depois um cobertor muito quente e deixam ele imóvel. Ele dizia que isso acalmava, que aquele corpo que estava tão agitado, né, tão assim desorganizado, então a passagem ao ato, aquele gesto ali do PAC acalmava. E aí tem um momento em que ele conversa com um paciente que está com o PAC, e ele diz, estou me sentindo muito melhor agora, doutor Henri, muito melhor. Pode começar a me tirar agora que eu estou bem. Então o Henri dizia que isso não era feito com sadismo, não era feito com técnicas assim, muito rígidas. Eles ficavam com aquilo até a hora que o paciente quisesse. Não a hora que estava determinado pelo protocolo. Então eles tinham essas práticas. Por isso ele diz, não é antipsiquiatria. Aqui eu faço psiquiatria, de verdade, com medicação, com eletrochoque. Porque ainda antes do Rio começar com todo esse trabalho, ele lá também o Tosquelez na Espanha, eles faziam o quê? Lobotomia. Vocês sabem disso. Né? Tem um médico português que ganhou o Nobel, né, pela técnica de lobotomia, que era o que tinha. Vocês imaginem, hoje é até difícil de pensar aqui em Curitiba, vamos deixar bem enquadrado, ver um paciente se batendo, se arranhando, se machucando e que ninguém vai fazer nada. Né? Medica, prende, amarra, põe faixa de contenção, né? É isso que se faz. Bom, o Ri dizia, eu sou psiquiatra e aqui a gente faz psiquiatria. Só que a psiquiatria é institucional porque antes de nós tratarmos os pacientes, a gente trata o hospital. Então o hospital era tratado como um psicótico. O pessoal que trabalhava lá era tratado também como doentes. Aliás, ele dizia uma coisa genial, que eu fiquei pensando muito nisso, quando eu li, que todos que se aproximavam do Laborda tinham um pouco de loucura. Uhum. Podia ser a enfermeira, o médico, qualquer um que fosse. Quem se aproximava de lá é porque tinha um pouco de loucura. E era importante pensar nisso. Né? Ele não deixava passar. Assim. Uma outra coisa que o Rui fazia, e que eu acho que isso é importante na nossa clínica, muitos de vocês, acho que tenho certeza que fazem isso, mas é importante lembrar que ele dizia isso com muita ênfase. Ele nunca recebia um paciente sem perguntar para o paciente dos seus avós, dos seus bisavós. Ele queria saber a história daquele avô, daquela avó. E muitas vezes ele mandava o paciente ligar para o avô. Os pacientes mais jovens que tinham os avós ainda com 90 anos, 94, fazia ele ligar e conversar. E o Ri conversava com esse avô, com essa avó, perguntava desse paciente. Entendeu? Uma coisa assim. E ao mesmo tempo ele era tão assim, reservado, era meio quietinho, lindo, um homem lindo. Até agora eu vi em São Paulo ele depois, há uns 5 anos, ele já está mais envelhecido, mas continuava um homem lindo. Ele disse só que eu estou ficando mais baixo, porque ele ficou, claro, né, essa tendência que os idosos têm de ficar com a coluna mais na cifose, né? Ou na lordose, não sei. Mas o tempo todo ele não olhava para ninguém assim inocentemente, era um olhar assim que atravessava mesmo. Era um olhar de interesse, de desejo, de amor, de sei lá como chamar, até comovente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que achei interessante falar para vocês. Assim, que antes desse hospital Santo Alban, que eu falei para vocês, existia Pinel e Esquirol, né, que tiveram grande importância na psiquiatria. Né? Pinel desamarrou os doentes, né? Soltou os doentes daquelas correntes. Né? E o Esquirol, mesma coisa, foi um discípulo do Pinel.
coisa aqui que eu achei interessante hoje à tarde, fui pensando. Tem uma coisa muito importante também que acontece lá, que muitos pacientes chegam e dizem eu quero me internar. Sem nenhuma indicação de médico, nada. Eles chegavam lá e diziam que queriam ficar internados. E o Rui aceitava. Não ficava esperando a orientação de alguém ou indicação de um colega psiquiatra de Paris. Ele dizia, ok, vamos lá. E eles entravam. Era um hospital que ele tem, isso que eu disse para vocês, mas eu queria dizer melhor, mas eu não lembro. Eles têm uma subvenção do Estado, mas é também particular. Não é um hospital como era aqueles outros que ele estagiou, que ele morou, que não tinha dinheiro nenhum. Ele mesmo não tinha dinheiro nenhum. Foi um homem pobre. Ele diz uma coisa também assim, que tão bonita, que ele diz esse sofrimento do psicótico, especialmente do esquizofrênico, que era o grande olhar dele, era para o esquizofrênico, que sofre de angústia, solidão e um sofrimento atroz. Daí ele dizia que a dinâmica da clausura deixava eles ainda pior. Então, quando isso abria, não era mais uma clausura, não significava que derrubava um muro. Não derrubava nenhum muro do castelo. Como a antipsiquiatria do Basaglia na Itália. Né? Não se derrubou um muro. Estava ali, tudo aberto, tudo livre. Então ele diz que quanto menos o hospital reproduzisse o comportamento do exterior, do fora do hospital, melhor para curar. E quanto mais ele reproduzisse os protocolos, as bobagens do exterior, do mundo, aí que o paciente não ia sarar nunca, porque ele dava de cara com a mesma coisa. Né? Então, ele tem uma expressão que eu acho bonita, vou ver se eu acho aqui, que eu até marquei, porque é bem importante a gente pensar, que é a dinâmica... achei. Ele dizia que a gente tem que ir contra o axioma da cotidianidade. Axiomas, hein? Tenho que levantar, tenho que tomar banho, tenho que trabalhar, tenho que higienizar. Isso são axiomas da cotidianidade. Ele diz que é justamente o que está quebrado na esquizofrenia. Ele diz um esquizofrênico, quando ele acorda, ele se pergunta, será que eu me levanto? Será que eu continuo deitado? Será que eu vou trabalhar? Será que eu não vou? Esses axiomas não funcionam rigidamente como funciona fora de Laporte. Né? Ele está falando especificamente de Laporte. Né? Então ele diz que o clube, isso que ele chama de clube, que são esses ateliês, na verdade, é um operador coletivo para responsabilizar as pessoas, dar as iniciativas e até promover a relação com suas famílias. Não é um simples teatro. É simplesmente uma vida de todo dia, do dia a dia, a vida. Um hospital no qual não existe a preocupação que essa dupla articulação não chega a ser um hospital. É uma espécie de clausura. E as consequências visíveis. Não sei, acho que já falei bastante, né? O Ri tem um livro traduzido no Brasil, único. Esse aqui, O Coletivo. É maravilhoso. Né? Ele conta muita coisa do que ele fazia lá no hospital. Ele lançou aqui, eu tenho a honra de ter o autógrafo dele aqui. Legal. E, por falar nisso, uma outra vez que eu estive lá, mas daí não fiquei assim o dia inteiro, eu fui... o Rio organizou um congresso em Blois, de psicoterapia institucional, né, que isso ele chamava assim. E eu fui para esse congresso em Blois. Não fui até o Laporte, só no congresso. Mas foi muito interessante, porque ele foi na prefeitura da cidade lá, né? Onde aconteceu esse congresso. E ele mandou virem os pacientes. Quem quisesse vir, podia vir. Não só os psiquiatras, os enfermeiros, o pessoal que trabalhava lá. Então, estava lá um monte de psicóticos assistindo ao congresso. Em um momento, como é que foi? O prefeito da cidade disse qualquer coisa a propósito do hospital, e ele disse,
c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas vrai. Gritava lá o psicótico. Tudo continua igual. Ninguém mandou ele parar de falar, ninguém mandou ele sair do local, tudo continuou. Esperaram ele parar de falar. Era uma coisa incrível, não foi nenhuma segurança retirar ele lá de dentro. Ele estava perturbando a ordem do discurso do prefeito de Blois. Então, são coisas assim que quem trabalha com psicótico não pode perder isso, né? Porque deixa uma clínica tão mais sensível, né? Mais delicada. Porque era isso que o Rim era um homem assim, delicado com o humano, com o outro. Ele parava, vinha um psicótico bem transtornado, muito comprometido, e ele parava, ele escutava, deixava que encostasse nele. Teve um dia, à noite, que um psicótico levantou, saiu lá do seu aposento, eram 3 andares, né? O último eram os quartos deles. Desceu de lá, pegou o carro, porque ele tinha o carro. Ia de carro, foi de carro, deixou o carro lá, não sei como é que foi. Mas enfim, o carro desse paciente estava lá. Ele pegou o carro de madrugada e ia para frente e voltava, com o rádio ligado e o farol aceso, perturbando tudo. Andava para lá, andava para cá, bateu num outro carro, surtou. O Ri veio da casinha dele, que era ali perto, e entrou no carro e disse, eu vou passear com você. O que esse psicótico fez? Ficou conversando com ele e parou de bater o carro. Mas ele não disse, pare que você está incomodando. Você está louco, cara? Não disse nada disso. Só disse, eu vou passear com você. São palavras assim que... Bom, é para a gente entender que a palavra é o que funciona. Tudo isso que estou tentando passar para vocês com muita alegria. Mas que eu anotei aqui... ele diz uma coisa, eu já disse um pouquinho, mas eu vou repetir porque a gente não pode esquecer. Ele diz que a gente não entende nada da psicose se nós não interrogarmos as gerações precedentes. Aquilo que a Maroni vai dizer, que precisa de 3 gerações para fazer um louco, né? Vocês devem saber. Saber todos, olha o que ele diz, todos os mal entendidos que aconteceram no casamento, nas histórias financeiras, econômicas e não sei mais quais, entre pai, mãe, avó, bisavó. E mesmo Freud diz que, então, o pobre sujeito se vê obrigado a ir ao... não, isso é outra coisa. Ele diz que se a gente se limitar a ficar só com o paciente, não vamos entender nada. Tem que ver o que tem atrás. O avô, bisavô, a história, tudo isso que ele menciona aqui. Ele diz, na psicose, tudo é manifesto. Toda a família está presente. Então ele diz, por isso eu telefono para o avô, para a avó. Atendo esquizofrênico todos os dias. E aprendo muito. E frequentemente eu digo, vamos telefonar para sua avó? Ela tem 94 anos, ele diz. Vamos telefonar para ela. Isso faz todo sentido. Não digo que é preciso fazer isso o tempo todo. Mas não podemos ficar fechados acreditando, olha, cara, que a neutralidade exige que não saibamos nada do entorno. Eu acho isso genial na clínica. Se a gente fica nessa posição muito pretensiosa de neutralidade, de não poder perguntar para o paciente alguma coisa mais ali do cotidiano dele, da família dele, se limita a tua clínica. Ele diz também, é uma idiotice termos a mesma atitude neutra quando encontramos um garoto de 5 anos e um sujeito de 50. Neutralidade é fazer um diagnóstico preciso. Olha só, ele conta uma coisa interessante aqui. Há um caso, vou ler aqui, que eu conto frequentemente de um doente que estava em um estado assustador de pseudo-perversão. Incapaz de falar, cheirava mal, desmontava os carros estavam... tem um estacionamento lá,
as pessoas, quem fazia hospital de dia, muitas vezes ia de carro. Tinha passado, incapaz de falar, cheirava mal, desmontava os carros, já tinha passado por vários hospitais e resistia a todo e qualquer tratamento. Uma noite reunimos um grupo de pessoas, médicos, cozinheiros, psicólogos, enfermeiros, jardineiro, faxineira, pessoas que aceitaram o convite para conversar com ele. Tá? Com esse cara que era insuportável, né? Tudo que ele fazia. Com perguntas do tipo, o que você acha desse sujeito? Simpático? Não havia muito sim. Mas eu dizia, você viajaria com ele por uns 15 dias de férias? Muitas caretas como resposta. Mas havia uma moça que acabava de chegar em Laborde que respondeu que sim, poderia embarcar nessa viagem. Isso puxou outros. E a conversa continuou. No fundo, falávamos qualquer coisa, mas estávamos trabalhando algo. No dia seguinte, transformação completa. O que aconteceu? Essa moça, em sua resposta, ultrapassou o preconceito que se tinha erguido em torno daquele sujeito de uma antipatia coletiva bastante justificada. Né? Verdade. E assim se reencontrou aquilo que o grupo tinha perdido em relação a ele. Isso que eu chamo de conivência. Tudo isso para dizer que para a relação analítica muito complexa para um psicótico como esse, é preciso que exista uma função que não seja contaminada. A função -1 é muito sutil e ela impede a contaminação. Vocês entenderam, né? Ninguém queria porque era insuportável mesmo, até que ele disse, e você, fulano, aceitaria? Sim. Mudou toda a figura. Queria te agradecer, assim, porque foi uma fala que trouxe muita vida, né, para as ideias e para coisas que a gente lê e tudo, trouxe algo de muito vivo, assim, então achei muito interessante. E essas informações sobre o financiamento ali, como é que funcionava, porque tinham pensar sobre isso, né, eu não sabia como que isso acontecia, então achei bem interessante, né, realmente foi um ato muito corajoso ali, né, essa decisão, essa cena dele saindo ali, né, com esses loucos ali, né, e ocupando, né, uma atitude corajosa, mas até colocaria como questão, se você pudesse falar, porque acho que tem toda essa reflexão sobre a loucura, né, que você traz, que é muito rica para a clínica, mas também essa questão da instituição, né, isso que ele fala que a instituição precisa de um tratamento. Isso. E pelo que você fala, ali teve alguma coisa que se sustentou, né, dessa vida, dessa instituição que não se burocratiza, né, que não se fecha. Então, não sei, no teu ponto de vista, assim, o que garantiu? Foi o próprio Ri, será que... Eu acho que foi. Que sustentou isso? Porque é difícil, né? A gente vê as instituições, elas tendem, né, mesmo as que se propõem a serem um pouco mais abertas, tem os próprios CAPs, né? A gente observa essa tendência a institucionalizar, a burocratizar, a controlar. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Foi, sim, claro que foi. Inaugurou isso. Aham. E eu tenho uma notícia que eu fiquei triste, que o Rio morreu há 10 anos, né? 10 anos já? 5. Que agora não está mais assim na Bavaria, que mudou. Que está mais normalzinha. Se banalizou. Mais normalzinha. Porque é algo difícil, né? De se É sustentar. muito difícil. Mas ele conseguia. Né? Ele era muito amoroso. Ele dá pistas, né, assim, quando ele fala, tem aquela frase, eu não lembro bem, mas é o que eu estou fazendo aqui, né? Alguma coisa assim que você teria que sempre voltar nessa pergunta. Ele disse que ele se perguntava todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? É uma pista um pouco, né? Por onde... O que eu estou fazendo aqui? E o que ele respondia, dava toda... Dele conta que quando ele estava lá em Saint-Aubin, na Espanha, veio um médico, amigo dele, de Paris, e disse para ele, Rio, o que você fez na vida para merecer isso? Tá no meio daqueles loucos, sem recurso nenhum, sem luz, sujo, sem muito alimento. Foi uma posição bem pós-guerra, assim, difícil que ele enfrentou. Né? Mas ele também, veja, tinha esse cuidado de manter sua análise em Paris, a duras penas. Lacan gostava muito dele, respeitava muito. E convidava ele para dar umas aulas, às vezes lá em Saint-Étienne, onde o Lacan trabalhava.
E ele diz aquela frase também que eu acho maravilhosa, eu sou incurável, Aham. É isso, né? Talvez sem pretensão. sempre atento e sempre, né, cuidando de si próprio, né? Não se deixando, Porque às talvez. vezes a gente escuta, eu faço análise há 20 anos. Next. Uhum. E é a loucura para ele. Você disse que ele não vai pelo campo das estruturas, talvez ele se associe com o dele, Sim. uma coisa Sim. não pós-estruturalista. Sim. Então, o que ele pensava do que era a loucura, o que ele estava trabalhando? A origem da loucura, quer dizer, a etiologia? Mas o que é a loucura? A etiologia? Olha, ele ele nem escreveu muito sobre isso. Ele escreveu sempre quando o louco já estava chegando lá. Que era louco porque tinha todas as manifestações psicóticas importantes e sérias e nosografadas, mas ele nunca se importou muito com a origem. Ao menos nesse momento, por isso que eu frisei, vamos falar com a tua avó, com o teu avô, o que aconteceu com você, tua situação econômica, teus amores, sua casa, tua cama. Sabe, ele voltava muito para essa constituição inicial. Mas não no sentido da Manoni, nem da Doutor, embora ele gostasse muito delas. Era uma outra coisa. Mas ele via a loucura quase como uma outra forma de viver. Sabe? Um sujeito diferente. É louco. E tem que ter esse olhar, né, para a sua subjetividade. Essa subjetividade que ele valorizava. Como, por exemplo, essa moça que eu contei, né, que disse: valorizo mais os objetos do que as pessoas, ele disse: sorte tua. Então, eu não sei te responder isso exatamente com precisão, vou até procurar saber. O que ele. Você perguntou aqui como é que ele entendia a loucura, né? Isso, o que era a loucura? O que era a loucura? Era isso. Era esse disparate, era uma lógica totalmente desorganizada, onde não tinha uma dialética, ele dizia, né? Que vivia enclausurado na loucura, na tristeza. Ele valoriza tanto isso, a tristeza, a angústia, o mal-estar, a dor de existir, a lese. Mas acho que o que é confortante ouvir, né, nesse manejo que ele tinha com a voz era justamente então um conceito de organização mesmo do espaço, né? Ele parece abdicar de certos lugares da normalidade dele para estar ao lado do paciente, né? Isso mesmo. Então, a hora que ele se muda, que ele não se importa em ser incomodado na madrugada, ou que confia numa faca na mão Exato. de outro, ele pode não ser anti-manicomial, como você citou, mas ele traz essa possibilidade de humanização. Né? Isso. Isso talvez seja mesmo. Numa confiança no resto que tem de humanidade ali naquele sujeito que está tão desorganizado. Ele confia. Quando a gente confia mesmo, né, no paciente psicótico circular, ou fazer uso dos espaços, né, ou mesmo de uma fala bizarra, e a gente também, como terapeuta, não ficar ali secretariando no sentido Secretariando, de normalizar, né, ou de dizer, não, fala isso aqui não, né? Vamos lá na minha sala falar disso. Eu acho que é sempre chocante deixar isso fazer parte. Só deixar fazer parte. Sem necessariamente fazer uma contenção disso. Isso. Que o louco é sempre contido, de alguma forma. Seja fisicamente. Pois é interessante o que você está falando, porque, olha, essa cena que eu contei para vocês, que ele entrou no carro e disse para o cara: vou passear com você, é uma contenção. Uma contenção. Talvez naquele momento eu tenha tido um raio de lucidez, como é que eu vou andar com o doutor Uri aqui pelo hospital, batendo nos muros, nas paredes, não sei, mas parou. Sem remédio, sem nenhum. Sem nada. Só
a oferta do rio de passear junto na madrugada. Que disposição. Como ele acreditava, né, nisso. Uma coisa, você tem uma organização, que eu não sei se dá para chamar de organização, né? Tem um jeito de compor, eu me coloquei no lugar quando você entrou na cozinha. Uma cozinha que não tem um modo de funcionamento, não funciona. A gente pode olhar e achar aquilo. Não tem uma organização aqui, mas tem uma qualidade disso que a gente chama de organização, sabe? Exatamente. Muito bom. Muito bom que você tenha pensado isso. Eu almocei lá com eles. Uma vez. Estava bom. Os champignons que você falou. Bem miudinha. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que os psicóticos que estavam do meu lado, e vinha o prato, eles não comiam no prato aqui, eles viravam. Comiam na... Como é que eu descrevi? No lado avesso do prato. Pegava o prato ali, ao se servir, virava, punha ali. Ficava só um espaçozinho, né? Que jeito é esse que eu encontro de viver, né? Virar o prato. Mas ninguém dizia nada. É do avesso. Ninguém dizia nada. Eu olhei muito espantada, né? Curiosa. Mas as outras pessoas, assim, é tudo... Sei, é uma coisa assim, uma aceitação, uma coisa assim, é assim. É assim. Mas nesse é assim, os sujeitos iam tomando algumas medidas, alguns passos que eles não tomariam em outro lugar. Como essa moça que se vestia com as roupas, ninguém chamava a atenção dela, ninguém dizia nada, não tinha julgamento nenhum de nada. O que ia fazer a barba, ela se submetia, baixava a cabeça, vinha aquela navalha. Olha, foi uma ex-aluna minha há muitos anos que me contou, que eu não conhecia, que conheceu esse hospital, daí fiquei super interessada, comecei a falar com uns amigos meus franceses da psicanálise, que me contaram um pouco mais. Daí eu estava, como é que foi? Acho que foi antes. Quando eu fui pesquisar para o doutorado, mas daí fui no hospital. Bom, daí eu falei com esse meu amigo francês psiquiatra, que conhecia o Ri e tinha estado lá, que ele me fez o contato com a filha do Guattari. E que foi super fácil. Então, liguei para ela, falei do meu interesse, falei desse meu amigo que trabalhou lá, psiquiatra, e ela disse, pode vir dia tal e dia tal. E daí me deu as coordenadas da vanzinha lá, da GAR, né, do trem. Foi assim. Mas eu estava pensando numa outra coisa, que também tem muito a ver com isso, porque minha vida ficou marcada por isso. Minha clínica, meu pensamento, minhas pesquisas, tudo. A minha tese de doutorado foi de uma patologia muito rara, que é a síndrome de Cotard, né, que é bem, bem rara. E quando eu comecei a me interessar pela síndrome de Cotard, eu comecei a estudar, eu estava fazendo em São Paulo, eu não conhecia nenhum Cotard. Como é que eu ia fazer uma pesquisa se eu não conhecia nenhum portador da síndrome que eu procurava? Eu já tinha estudado e pesquisado, mas não conhecia. Daí um grande amigo meu, que até hoje, que trabalhava no hospital psiquiátrico em São Paulo, ele me disse, olha, lá eu acho que tem um Cotard. Vai lá. E eu fui. E era. Coisa clássica. Exatamente como era dito na literatura. E aí eu ia daqui, quase toda semana, e o que eu queria contar, um fato muito interessante que aconteceu lá, que não sei porque a tua pergunta me levou a isso. Eu, às vezes, saía daqui à tarde e chegava às 7 horas da noite, lá em São Paulo, e ia direto para o hospital. Era lá no pico de não sei do que, nem me lembro o nome. Um lugar longe. Eu ia lá e esse meu amigo deixava a ordem que eu podia entrar a hora que eu quisesse. Eu fui e atendi o meu paciente, que me ajudou muitíssimo na pesquisa, porque ele era um Cotard de verdade, raro. E um dia eu estava atendendo ele, conversando com ele no quarto dele, e era noite. Fechou-se. Fecharam as portas,
cada um foi para o seu quarto, e eu olhei, eu estava trancada lá. Não tinha como sair. Eu pensei, como é que eu vou fazer? Não me deu desespero, nada, mas fiquei um pouco assustada, já era tarde. Aí, não, vieram todos. Veio um, me vê, veio mais um, veio uns 15. Ó, estava na ala masculina. Vieram uns 15, assim, atrás de mim. E na porta, eu batia naquela porta, a sensação que eu tenho até hoje, de tentar abrir, não ia. Nenhuma, nem outra. Eu fiz umas 3 portas, não dava para sair. Daí começaram a gritar assim, será que ela é casada? Daí um outro respondeu, ela é sim, e bem casada. Nunca esqueci disso. E bem casada. Não sei se isso freou um pouco os outros. Que daí um veio e disse assim, olha a genialidade do psicótico. Por que você não liga lá para a recepção e eles vêm abrir a porta para você? Eu liguei, imediatamente veio a funcionária e abriu a porta. Uma coisa assim que são maravilhosas. Né? Essas sacadas. Eu sempre fico um pouco até entristecendo de pensar que a gente está falando de algo que se inaugura, uma prática que se inaugura, sei lá, na década de 50. Isso. E aí a gente está vendo, bom, acho que exige, sim, acho que a Dani falou, todo mundo está sentindo um pouco esse clima, né? Exige muita disposição, muita disponibilidade, né? O que é isso, assim, esse desejo de sustentar essa prática, que é uma prática absolutamente subversiva, né? Totalmente. E aí eu me entristeço disso, assim, que pena que é tão subversivo, que é tão singular, que é tão específico, que não é mais disseminado, né? Não é uma coisa que a gente possa pensar que há uma evolução e que hoje os muros estejam mais finos, né? Sei lá, menos rígidos aí. A gente vê práticas, assim, absurdas. Estou pensando até nesse caso que você fala, né, dessa hostilidade com esse paciente, daí quem vai viajar com ele, uma coisa de uma perversão, você falou? E aí estou pensando que a gente vê, às vezes, práticas hoje de uma escola expulsando uma criança de 2 anos e meio porque está mordendo os colegas. Pois é, eu fico assim, eu acho tão triste ver esse cenário, que não é uma coisa assim, então, tem essa prática lá na França, tá todo mundo fazendo desse jeito, o que dá pra gente fazer para fomentar mais práticas como essa, né? E parece que não, você agora dá uma notícia, né, que, bom, não tá mais assim, nem lá, né, nem na clínica da borda. Então, a partir do momento que o RIP, né, sai de cena, as coisas se normatizam. Exatamente, ninguém assim, teve a mesma coragem. Não se sustenta. Eu estou pensando nessas intervenções, o quanto confiar na palavra e confiar no sujeito que está ali. Mas é isso. Não olhar só por uma estrutura psicótica. Só para o fenômeno, né? Por uma patologia. Mas, por exemplo, a partir do momento que se dá um lugar para a loucura, então aqui é todo mundo louco, e está tudo bem, é isso? É isso, não é um problema. Sim. Eles manusearem as facas e etc. É radicalmente diferente do que a gente tem aqui em hospitais psiquiátricos, CAPs, como a Fran acabou de dizer. Então, uma coisa muito vigilante, uma coisa absolutamente diferente. Então, como elevar mesmo a pessoa a um estatuto de sujeito, faz borda, né? Organiza, como a loucura se organiza por si, a partir do momento que há um espaço para que isso aconteça. Exatamente. Exatamente. Tinha que ser mais assim. Exatamente isso. Vai para um outro extremo, numa contenção química, não só química, mas física também, mas química dessa medicalização da vida mesmo, das coisas mais banais. Gentileza. Ele conta que uma psicótica também ficou internada, depois saiu, ele voltou, e ele perguntou para a mãe, por que você trouxe ela de volta aqui? Pela sua gentileza. Estou emocionado com a sua fala. Ela é muito importante para a gente. De milhares de coisas que a gente poderia conversar, né? Acho que a gente tem muitas coisas para falar. Uma delas que me pega aqui nesse momento, fala da Kathleen, que vocês falaram também, que é a noção de contenção. Eu fiquei pensando o que é contenção e quem está contido. Exato. E se a gente não está contido? Porque me parece que o que resulta disso é uma escuta contida.
está no analista, no terapeuta, na pessoa que está atendendo no mercado, está atendendo no banco, o gerente do banco, está todo mundo contido. Uhum. Todo mundo contido. Tem razão. E aí a gente fica trabalhando, às vezes, pensando que aborda. O trabalho do analista é fazer contenção. Né? Eu fiquei pensando nisso, né? Ele entra no carro e faz contenção. Será? Será que esse termo... Claro que a gente usa esse termo com outro sentido aí. Sim. Mas será que é de contenção, né? Será que ele faz outra coisa, né? Essa noção de contenção, essa noção de secretariado, o Lacan fala de secretariado e tal. Será que é contenção que a gente precisa fazer? Ou será que não é relação? Não é se excluir de algum modo? Não é vazar os nossos significantes, fazer com que eles extravasem, com que eles sejam, ser permeado? Perfeito, Vinícius. Acho que é mais fazer furo. Esse exemplo do carro responde bem a isso. Não foi contenção. E aí eu funcionou acho isso, como né, tal na nossa leitura. Laborde, que é borda, né? E que dobra é o anagrama de Laborde. A gente pensar nisso, assim, que borda é essa, né? Se borda é para conter, ou se é para criar, né? Se é para gerar um novo significante, uma nova afetação. E daí a gente fica olhando para quem era esse sujeito, essa pessoa, e a gente enxerga um humano, na verdade. Isso! É assim, quando a gente fala humanização do SUS, o que a gente está esperando? Meio que ele faz. Então, é uma tristeza que isso seja exceção. Porque, claro, a gente que trabalha em serviço de saúde ou em instituição, a gente sofre muito para sobreviver e não ficar contido. Quem é o profissional institucionalizado, né, que está num CAPS, que está numa instituição de ensino, que está num hospital, a gente tem que lutar para não ser contido e a gente perde. Tem toda a razão. A gente morre, a gente acaba entendendo que viver é só respirar e bater ponto. E acabou. Todo mundo do CAPS, vou fazer protocolo. E por que a gente não consegue se sublevar com relação a isso? Sublevar, uma boa palavra. É isso, estou feliz, porque assim, nós estamos sozinhos, mas estamos desolados. Eu acho, né? Estamos todos desolados. Mas eu vou falar uma coisa rápida, que achei que isso que Deise falou, do que o Ulrich sustentou ali, que foi a partir da análise, acho que tem essa coisa, que a instituição é feita de pessoas, e é preciso que cada um se posicione da maneira que é possível, e é isso, a instituição já está toda caminhando para a contenção, para o controle. Então, assim, acho que a função é furar isso, né? Cada um que puder, a partir do seu lugar, tá atento a essa questão, né? E tentar furar, né? É isso. É possível. Tem que ser, né, gente? Vamos apostar que é. Né? É isso. Esse exemplo do carro eu acho genial, e você pegou muito bem. Porque ele só entrou e disse, vou passear com você. Veja, ele gira o significante aí. Talvez, eu não me lembro, mas parece que ele disse alguma coisa assim, você permite? Eu posso entrar? Seguramente ele disse isso. Eu não tenho lembrança, mas foi uma coisa assim, posso entrar no carro? Vamos passear? E você veja, essas caronas que eu falei para vocês, que eles me levaram até a Gare, eram assim, era um psicótico grave dirigindo. E direitinho. Porque confiava por ir no carro. Ele levava os pacientes de dia nas suas casas e voltava para o hospital, para o castelo. Tudo tranquilo. Eu duvido que tenha tido alguma recomendação para o motorista. Olha, veja lá, hein? Nada. Só dizia, ele sabia dirigir, então vai até Gare. Uma aposta, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É comovente. Gente, é comovente. Comovente. Essa é a palavra. Eu quero agradecer muitíssimo a tua presença, desde como você falou no começo, né? A gente sabe que você está reclusa, desde teve a audácia de me perguntar, mas será que eu ainda tenho algo a dizer, gente? Olha isso, né? Que eu não gostaria de abusar da tua boa vontade, mas quem sabe a gente possa pensar, inclusive, no novo Fronteiras.
Porque eu conheci a Radmila Ziguris através de você. Então. E assim, é uma psicanalista que também tá viva, tá Tá ativa. viva. E tá dizendo que não tem muito o que dizer, que as ideias dela estão ultrapassadas, e não é nada ultrapassado que ela tem a dizer. A gente está no segundo clube de leitura aqui na Dobra. O que vocês estão lendo? A gente leu Psicanálise e Psicoterapia no semestre passado. Foram muito legais as discussões. Assim. Atingiu isso, âmbitos políticos da clínica. Acho que a Radmila Ela é. é uma analista muito também vanguardista. Muito. E agora a gente está fazendo o clube de leitura do Vínculo Inédito. Então a gente tem discutido aí as ideias dela e tem sido muito, muito legal. São bonitos os textos dela, né? São. Nossa. E a prática clínica dela, né? É admirável também por essa especificidade, por esse não submetimento a uma questão estrutural, enfim, tem um respeito ao sujeito, uma coisa de elevar o sujeito a uma categoria que acho que é muito singular dela também. E ela não tem preconceito. Eu faço supervisão com ela quando eu vou para Paris quase todos os anos. Aí eu marco lá 4 supervisões. E uma vez ela me disse, veja como ela não tem preconceito. Um caso lá que estava falando assim, leia Jung. Jung vai explicar isso aí. Olha. Leia Jung. Essa altura da clínica. Leia Jung. Então. Mas é uma abertura, assim. Enquanto ela conversa, ela põe ali no Vínculo Inédito, Valent, Winnicott, todo mundo Você vai viu? conversar com Lacan, enfim. Eu acho isso interessante, né? Essa crítica muito dura que ela tem. A tendência das instituições e das escolas ficarem endogâmicas e só falar de si mesmo para si mesmo. Então, assim, já fica um convite para você vir falar da Radmila pra gente. Deixa eu contar um episodinho que eu não me aguento falando dela. Uma das vezes que eu estive lá, eu esqueci um cachemiro, um casaco que eu estava. Eu tinha certeza que eu tinha esquecido lá. Daí, no dia seguinte, que eu voltei para outra supervisão, eu falei, Radmila, esqueci. Não, a Fábio de homenagem esteve aqui, não esqueceu nada. Tá, não falei mais nada. Agora, o ano passado, quando eu voltei, quando eu entrei no consultório dela, ela me entregou a blusa. Ela disse, achei. Claro que eu nunca mais vou lavar essa blusa. Porque ficou um ano na gaveta da Radmila.